Então, pessoal, estamos aqui, 12 de novembro, mais uma aula nossa, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Eu vou apresentar a minha tela, com licença, boa noite a todos, né? Já estava aqui conversando. Vou apresentar a minha tela, poder passar um videozinho curto, na verdade vou deixar o vídeo para o final. Eu vou começar com o slide já, tá? Né, hoje a gente vai falar de geologia, geomorfologia e pedologia, vários nomes aí que às vezes até assusta, né? A gente não sabe o que é e parece uma coisa muito complexa, mas eu espero que não fique complexo. Espero que dê para entender. A gente vai ver, né, ao longo da aula tranquila hoje. Sim, entendo. Que seja, né, e que eu consiga transmitir de forma tranquila também. Então, ao longo da aula a gente vai entendendo aí o que são esses processos, tá bom? O que é essas, né, o que compreende essas áreas de estudo, né, esses conhecimentos. Então, assim, é um desafio, eu acho, que é falar, né, fazendo uma divisão, que queira ou não, às vezes acontece, né, mas que a gente não seja da nossa vontade, enquanto geógrafo, enquanto professor, né, de fazer uma divisão entre geografia física e geografia humana, né, como sempre foi feito de costume, né, tá nas origens da geografia essa divisão, mas na hora de passar o conhecimento, né, na geografia escolar, acaba que às vezes acontece, né, a gente tenta que não fazer e tal, e acaba, né, que o que assume é que a parte da geografia física, ela fica um negócio muito conteudista, né, muitos nomes, datas, uma coisa assim de memorização, né, e assim, não quero fazer dessa aula isso, né, mas algumas coisas eu tenho que passar para vocês poderem se situar, né, no que a gente está falando. Porque se a gente está começando a falar em geologia, né, que é a ciência que estuda as rochas, né, principalmente, pode falar das rochas, existe a noção do tempo geológico, né, que aí é um tempo, não o tempo cronológico que a gente tem, né, o tempo da nossa vida, que é assim uma porção ínfima quando a gente pensa no tempo geológico da Terra, né, tempo geológico de formação das partículas mais simples, né, do próprio planeta e por aí vai. Então, tem que fazer esse resgate histórico e de um tempo bem antigo, né? E aí a gente começa numa retrospectiva de 4,6 milhões de anos, né, que foi o momento que foi formado o núcleo da Terra, né, e aí se constitui a idade da Terra. Essa divisão do tempo geológico ela é feita em eras, períodos, épocas e fases, né? As eras é um período maior, né, de tempo, um tempo mais longo. Dentro dela está contidos os períodos, né, são 4 eras que nós temos, né, dentro desse tempo geológico, dessa divisão. São 4 eras. Né, dentro de cada era tem alguns períodos. Dentro de alguns períodos tem algumas épocas e dentro de algumas épocas tem algumas fases. Cada uma mais restrita, relacionado a alguma mudança evolutiva, né, na forma de vida e na atmosfera, né, assim, o que se existe no planeta naquela fase, ou naquela época, né, sabendo que, por exemplo, né, uma época abrange várias fases, a gente tem uma fase tal, uma fase outra, que vai mudando, né, quanto mais na escala do tempo, né, no caso a era, sendo a era um período de tempo maior, mais mudanças aconteceram dentro daquele período, né, assim, podemos dizer isso, talvez não, mas, bom, vamos ver. Eu estou falando muito e não quero que fique confuso, tá bom? Então, antes da gente falar nisso, o que é importante ter em mente? As forças telúricas, as forças do planeta, né? E podem ser elas destruidoras ou construtoras, né? E é isso que se trata a geomorfologia. A geologia, né? Uma sequência de
e a pedologia também, né? A geomorfologia é mais relacionado à paisagem, aos componentes naturais que compõem a paisagem. Então, é o clima, o rio, a parte fluvial, desculpa, né, o tipo, a rocha, o relevo, a vida que se tem ali aquela paisagem. E a pedologia é o do solo, o estudo dos solos, tá? Então, por isso essa sequência, né? Por isso vários assuntos numa aula só, porque tudo está bem próximo, né? Então, assim, acho que o principal para a aula de hoje é ter em mente que o quê? O que a gente está abordando aqui, as forças, elas podem ser ou destruidoras ou construtoras. Ora elas vão estar formando, vão estar constituindo alguma coisa nova, ora vai estar destruindo, vai estar se decompondo, vai estar transformando, né? E aí, estou trazendo aqui mais uma vez o Élisée Reclus, né, um geógrafo francês, para essa abordagem, né, essa forma de entender, de compreender por parte dele, que ele entende os vulcões como uma demonstração clara de vida no planeta, que para ele a força, né, que existe dentro, o pulsar do vulcão, está relacionado ao tempo, à frequência, né, a um período em que acontece, né, a frequência de tanto em tanto tempo que ocorre uma explosão, uma erupção. E isso está relacionado à própria vida, né, e tudo o que a vida implica, porque a vida não é só o que é vivo, mas também é a criação, né, a transformação e a morte. E aí aqui é o vulcão Etna, um vulcão que até hoje ele está em atividade na Sicília, na Itália, e em 1856 teve uma erupção nesse vulcão Etna, né? E aí foi um momento em que o geógrafo Élisée ele escreveu, né, refletiu sobre esse momento, né? Foi um momento que todo mundo ficou assim muito em estado de choque, várias pessoas falando sobre fim dos tempos e, né, aquela preocupação, você imagina um vulcão entrando em erupção, né? E muito relacionado aí, sendo resgatado nesse momento de pavor, assim, de temor, resgatado signos, né? Mitos, então relacionado aí à cosmovisão, que está relacionado à religião e à cultura. Então, imagina a Itália, né, bem católica, surge aquelas questões de que o vulcão, né, seria uma punição de Deus, né, tudo aquele imaginário, né, essa fantasia do imaginário da população. E além do catolicismo na Itália, né, também a mitologia antiga romana, né, que já tratava, né, considerando aí o ser humano como um ser geógrafo por natureza, né, naturalmente, espontaneamente, sempre fez referência, né, aos povos desde o seu surgimento, desde que tem registro de escrita, de formas, né, de crença, como um mito, né, um deus, já faziam referência a fenômenos naturais. Mas, vamos seguir. E aí, nesse momento, né, ele é um momento também que a sociedade está muito agitada, né, está muito em fervor, assim, né, muito fervorosa, a era industrial, né, movimentos operários, de revolução, de transformação, de resistência, outros tipos de organização social, né, batendo de frente contra a exploração do capitalismo industrial, né, e aí o Élisée também ele fala muito sobre a capacidade individual de transformar, além de também identificar a questão da luta das classes, né, e aí ele faz essa relação entre o que está acontecendo ali naquele momento do vulcão e também dentro do aspecto social, da sociedade, né. Ele traz a seguinte perspectiva, de que as erupções vulcânicas, por exemplo, e os terremotos, não é uma coisa que acontece da noite para o dia do nada, né? É uma coisa que vem acontecendo
é um clímax, né, de algo que vinha acontecendo de forma muito lenta, imperceptível para a gente, né, na evolução de um tempo geológico. A gente que só vive 70, né, no caso ali os operários viviam tipo 30 anos naquela época, né. Tinha, lógico, que gente que, né, de classes mais altas que vivia já 70 anos, mas enfim, né, o que são 80, 70 anos diante dessa formação, né, desse tempo geológico. Então, ele fala, né, que na verdade isso aí não aconteceu do nada, não veio para punir ninguém, e que é um clímax, né, um estouro que acontece depois de longas evolução, né, de acontecimentos. Estava acontecendo, está acontecendo até que tem um salto, né? E aí ele traz essa noção do salto na evolução, que rompe com um entendimento, um entendimento homogêneo, não. Quando diz que é predominante, né? Que é assim a ideia que se considera correta, né? Na ciência, na época, que era a influência do Darwin, né, que entende a evolução como uma simples linearidade, né, e ele traz essa questão da evolução da revolução. Então ele quebra com os discorda com os darwinistas, né, muitos desses que também justificaram a colonização, como a gente já viu aqui nessas aulas, justificaram a colonização na África, né, o neocolonialismo na Ásia, apelando, dizendo de que o grupo europeu era o mais preparado para isso. E era por si responsável por essa missão, né? Então, que uma citação dele, né? Para ele a vida não se mostrava em nenhuma parte como uma continuidade direta, mas sempre uma sucessão indireta, revolucionária. Numa árvore, um ramo não é o mero prolongamento de outro, a flor não é o mero prolongamento da folha, e os filhos não são meros prolongamentos dos pais, mas seres novos e absolutamente distintos. Então ele está trazendo aqui que para acontecer uma revolução social, né, é preciso que tenha uma evolução das pessoas, né, uma tomada assim de consciência para poder, de fato, né, um novo mundo, uma nova forma de se relacionar, de se organizar, né, de produzir o espaço, né, que não seja como a hegemônica, essa palavra que eu estava procurando, a dominante na época, né, baseada na exploração de uma parte da sociedade por outra. Então, né, para a gente poder pensar no pré-cambriano, né, que é a primeira era, né, como a gente viu, são 4 eras, né, que existem, 4 eras geológicas, o pré-cambriano é a primeira. Então, assim, né, não quero encher, né, depositar um monte de conteúdo em vocês para vocês decorarem, mas isso aqui é importante saber, tipo assim, mais para vocês se situarem, né, de o que estava acontecendo naquela época, né, momento que a Terra era muita atividade vulcânica, né, muitos raios, muitas tempestades, não tinha atmosfera, 0% de oxigênio disponível, e aí que foi formados os primeiros escudos cristalinos, ou seja, as primeiras formações rochosas, né, que são as mais antigas, derivadas aí do magma, né, que forma as rochas ígneas. Nós vamos ver aqui. E aí também, nesse momento, que é formada as jazidas minerais, que hoje são exploradas, né, pela nossa economia e que é base aí, né, econômica, de minérios, né, como ouro, prata, ferro. Então, coisas muito antigas, né, para se formar. E aí os indivíduos, a gente pode pensar naqueles procariontes, aqueles indivíduos unicelulares, né, sem célula, sem núcleo, né. Então, essa coisa assim, bem simples, né, bem inóspito o ambiente. E aí tem um momento de resfriamento, em que os gases vão ser liberados, né, e aí se forma a atmosfera. Aí daí tem a passagem para uma outra fase, né. As coisas vão acontecendo devagarzinho, uma evolução, até que tem esse salto, né, que permite uma transformação maior. E aí é no Paleozoico, a segunda era geológica, que a vida vai se complexificar mais, né,
vão surgir os invertebrados, as plantas mais simples, não as plantas com semente, com fruto, que dê flor também não, mas as plantas mais simples. Samambaias, por exemplo, são aí, dentro da evolução, né, resquícios de plantas primas, né, dentro da escala, dentro da cadeia evolutiva, né. E aí os organismos mais simples, né, não vou entrar em detalhe, né, não quero ficar aqui enchendo muita coisa na cabeça de vocês. E aí também é o momento, né, além de ter atmosfera, também chuvas e lagos. Então, com isso, começam os processos de erosão, né? A erosão, ela é que molda o relevo, né? Faz parte aí importante para se ter em mente da geomorfologia, que a gente vai ver daqui a pouco. E aí é formado também as bacias sedimentares, né? A partir da erosão dessas rochas ígneas que tinham sido formadas no período de atividade vulcânica intensa, né? A água, por exemplo, o clima, o sol, faz a erosão dessa rocha e os sedimentos são levados por vento, por água, pelo rio, são levados e sendo depositados. E aí vai se formando as bacias sedimentares e também as rochas sedimentares. Beleza? Na terceira era, a era mesozoica, a vida que ela já adquire uma complexidade maior, né? É a era, né, que abrange os períodos Jurássico, Terciário, Jurássico e um outro também que é o momento que tinha, né, os dinossauros, né, que estavam aqui na Terra. E aí é interessante, né, de vocês pensarem que, na verdade, cada era que vai chegando, ela é mais curta em termos de tempo, né? Ficou um período muito, muito tempo em que as atividades, né, era aquele mundo inóspito, né, com muito vulcão, muito raio, sem atmosfera, e que não permitia, né, outras formas de vida, não permitia a vida, né? E então, por um período muito tempo, e aí depois, um período menor de tempo, uma quantidade de vida surge, né, e que compreende o período da Paleozoico. Agora, no período do Mesozoico, já é um período de tempo menor ainda, essa era, né? E a vida é mais dinâmica, né? Ela se renova mais, ela tem mais criação, mais transformação, mais ação construtora, destruidora, né? Então, assim, saltos evolutivos vão ficando mais curtos cada vez mais, né? A gente vê como que o mundo transformou em 30 anos, né? Muita coisa. E aqui é a atual era que a gente está, né? O Cenozoico. No caso, a gente está no período do Holoceno, né? Que é o período do homem. O Cenozoico é aí quer dizer, a aparência do aparecimento do homem, né? São alguns mil anos, né? Não são milhões de anos, é bem recente na história. E é também no Cenozoico que são formados os dobramentos modernos. Ou seja, as montanhas, as formações rochosas, as últimas que foram formadas, e que até hoje estão em atividade, né? O Andes, por exemplo, ainda a gente vai ver como que acontece, que é a partir, né, do encontro entre placas tectônicas, e aí uma vai para baixo, né, e a outra soerge, para cima, né? Então, o Andes aí está crescendo, o Himalaia também está crescendo, por aí vai. É esse momento aqui do Cenozoico que, né, surgem os muitos extintos pelo homem, né? E aí a gente, é um consenso também que se a nossa civilização continuar desse jeito, a gente vai assistir, a gente vai fazer parte, a gente é a sexta grande extinção em massa, né? Então, aqui que tá, né? Como eu estava falando, por exemplo, aqui tem a linha do tempo. Esse tempo, ele é cada vez, né, aqui o Paleozoico, né, foram de 540 milhões de anos a 300 milhões. Enquanto que aqui já são só, por exemplo, de 60 milhões.
um período mais curto, né? As transformações elas são mais intensas e as mudanças são mais dinâmicas. Aqui é uma outra forma também de estar representando, para poder ficar mais fácil, né, de compreender, de ilustrar. Então, eu vou deixar disponível, vocês podem acessar. Curiosidade, né, para poder se situar um pouco mais de como que se deu essas transformações, né, e o aparecimento da vida, as transformações de vida no planeta. Beleza? Se não tiver dúvidas, por favor, se tiver, se manifestem. Se não, eu vou continuar, pessoal. Bom, vamos seguindo então. Vamos agora falar dos tipos de rochas, né? Eu tinha adiantado, né? Tem as ígneas, as sedimentares e as metamórficas. As ígneas são essas formadas, né, pelo magma, que é solidificado, e, né, a partir tem a erupção vulcânica, o magma sai daquele calor intenso, né, e quando ele chega em contato com a atmosfera, ele vai se resfriando aos poucos, e aí ou ele se resfria tipo, de uma hora para outra muito rápido também, geralmente quando entra em contato com a água. Né, podem ser, ela também é chamada de rochas magmáticas, e podem ser as magmáticas intrusivas, que são as plutônicas, que são rochas formadas pelo magma que foi solidificado lá dentro, em grande profundidade, por exemplo, o granito, ou rochas magmáticas extrusivas, né, que aí sim com essa ação eruptiva, formado pelo magma que foi solidificado na superfície. Essas duas possibilidades. As rochas sedimentares, né, a partir da sedimentação das partículas das rochas que foram aí contemperizadas. Né? As metamórficas é quando tem uma transformação ou das rochas sedimentares ou das rochas ígneas a partir de uma condição de alta temperatura e alta pressão. Né? A rocha ela é exposta a uma temperatura muito alta, uma pressão muito grande, e ela é metamorfizada. Né? Então, por exemplo, o xisto, quartzito, exemplos aí desse tipo de rocha. Aqui o ciclo também, uma forma de ilustrar como que as coisas, né, aquela velha frase, na natureza nada se perde, tudo se transforma, né, que já foi um dia lava, vira rocha, né, depois vai compor aí o fundo dos rios, né, vai nas bacias sedimentares e por aí vai, né. Então, assim, natureza tudo se dá em ciclos, né? Isso é importante ter em mente. As placas tectônicas, para a gente poder falar das placas tectônicas, que aí tem né, seria o quê, né? Que é a atividade das placas tectônicas, né? Os encontros, os choques de uma com a outra, ou então as separações formando as fendas, que vai fazer com que tenha aí atividades de formação do relevo. Essas placas é como se fossem, para ilustrar assim, para vocês imaginarem, podem pensar numa analogia em que tenha, por exemplo, vários biscoitos creme cracker em cima de um requeijão muito pastoso, sabe? Ou de uma pasta, né? Uma pasta, né? De comer assim, porque existe uma camada, né? Que chama astenosfera, que é dessa consistência plastosa, assim, pastosa, né? Meio plástico, meio plasma, assim, não é muito firme, muito fixo, e as placas elas estão sobre essa camada, né? E com isso permite o movimento entre elas, né? E de novo, é imperceptível para nós, né? Porque né, numa outra escala de tempo, né? A gente acha que está parado, mas não está parado. E aí, de sei lá quantos em quantos tempo, né, num período de tempo acontece um choque entre elas, causando um terremoto, né? Como a gente já viu aí no Haiti, no Chile, Bangladesh, em vários locais do mundo, né? São os eventos geológicos aí, né? Vulcão, terremoto, esse tipo de coisa. Aqui é como que estão, né, essas placas. Então, por isso que, assim, no Brasil não tem, né,
não tem atividade. A gente até fala que o Brasil, geologicamente, é um país morto, né, porque é uma geologia muito antiga. As formações rochosas, né, o relevo brasileiro, é de formações daquele período pré-cambriano, no máximo paleozoico. O paleozoico também formou aí os últimos escudos aqui no Brasil, né? Desde então, só o que tem tido efeito foram as ações destruidoras, né? O Brasil é um país tropical, então bastante intemperismo, bastante erosão, ação aí da chuva, do sol, então, né, do clima de forma geral. Então, mais uma geomorfologia, uma paisagem, né, um relevo que é moldado e menos ativo. Por isso também que o Brasil é rico em jazidas minerais, né? Justamente por conta daquele período antigo onde foram formados aí, né? Toda a América, na verdade, a Espanha explorou muita prata, né? De toda a América Latina. O Brasil, né? Foi saqueado aí o ouro brasileiro. Hoje é o minério, né? Que é explorado e por aí vai. E aqui alguns encontros, né? Vocês estão vendo que tem as setinhas, porque tem possibilidades diferentes desse encontro se dar. Aqui, por exemplo, no meio do Oceano Atlântico, é a placa, é a meso-oceânica, que se chama. E as setas, elas estão assim, elas estão divergindo, né? Ou seja, quando as coisas divergem, é porque tem discordância, né? Eu divergi do fulaninho nesse assunto. Enquanto, sei lá, a minha opinião convergiu a isso, né? Nossos encontros convergiram e nos encontramos. Nossos horários, né? Convergiram e nos encontramos. Então as coisas convergem, né? Elas vão para o mesmo ponto. E aí é no caso onde tem as formações, onde tem os terremotos, né? Por conta do choque e também a formação de grandes dobramentos. Aqui no caso são os Alpes, né? Na, na Europa. Aqui o Himalaia, né? Aqui os Andes e por aí vai, né? Aqui são formações de fendas ou rifts, né? Que se fala. Vai formando essas rochas, vai formando essas fendas, né? A partir do distanciamento das placas tectônicas. E são verdadeiras fossas, né? Submarinas, fendas aí muito profundas. Por exemplo, aqui no Japão, se não me engano, essa aqui, acho, é do Pacífico ou do Oceano, tô na dúvida, ela atinge tipo 6.000, 7.000 metros de profundidade, né? E para vocês terem uma ideia, o homem nunca perfurou, nunca foi tão fundo, nunca foi mais do que tipo 10.000, 11.000 metros, ou seja, 11 quilômetros para fundo, né? Assim, 10.000 metros, 11 quilômetros, isso. Tipo assim, é muito pouco você pensar 11 quilômetros, mas a gente nunca foi tão fundo. Então é isso. Aqui, né, vai ocasionar em eventos diferentes. O Japão, né, a gente viu aí o acidente, né, em 2011, acidente que teve a consequência até um acidente nuclear, né, provocado aí pelo terremoto, que foi causar um maremoto, justamente por essa atividade vulcânica, e aí aquele desastre todo, né. Então, o Japão é um país que, diferente, ao contrário do Brasil, é muito ativo na geologia, né, geologicamente é um país que é muito ativo, enquanto que o Brasil não. Então, o Japão é uma geologia nova, tem vulcões também, bastante vulcões. O Japão é uma ilha, né? Então, essas ilhas, assim, muitas delas são, na verdade, vulcões, né? São essas formações que vão, né? Imagina, a maior parte dos vulcões, na verdade, eles estão submersos, né? Embaixo do oceano. E aí se dá, né? Essa força intrusiva que vem do núcleo da Terra, né? O magma, ao entrar em contato com a água, com o oceano, solidifica e vai formando as ilhas, né? Até que vai subindo até poder estar na superfície e formar as ilhas. O movimento transcorrente é o famoso caso aqui, ó, na Califórnia, que tem uma formação de Santa Andreas, né, na região de Santa Andreas, tipo, as placas, elas fazem esse tipo de choque. Elas nem convergem, né, nem se chocam, nem estão divergindo, separando. Elas arrastam uma nas outras.
tá? Então aí, né, algumas, para a gente poder agora falar aqui na formação do relevo, né, reforçando de novo a ideia das forças endógenas, que são internas, e as exógenas, né, externas. Algumas formas, né, de relevo, chapadas, planaltos, planícies. O Brasil é praticamente planaltos e planícies, né? Tem, como a gente já viu também na aula de climatologia, de biomas e domínios morfoclimáticos, né? A gente viu, por exemplo, os mares de morros, né? Que é a região toda aqui do litoral do Rio e também aí de Minas Gerais. Então, né, são formas, né? Tem uma discussão se no Brasil existe montanha ou não. Alguns geógrafos falam que não, alguns geógrafos falam que sim. E aí, a maior parte do relevo brasileiro, a gente tem um mapa aqui, é o Planalto, né? Por isso também o Planalto Central do Brasil, né? Onde está Brasília. E planícies, né? Planícies são as áreas mais baixas, né? Bem planas, onde tem aqui lá pelo Rio Grande do Sul, o Pantanal aqui, a gente vê o Pantanal nessa região, né? Aqui o território do Rio Grande do Sul, famoso pelos pastos, né? Pelas plantações de arroz. Aqui bacias sedimentares, né? Aqui também tem a bacia do Rio Paraná, né? E aqui do Rio Amazonas. Então, assim, né? Aqui é a epsometria, né? Ou seja, a altura do relevo. O Brasil tem alguns picos apenas, né? Que são maiores do que 2.000 metros. Aqui no Planalto da Guianas, no Planalto de Roraima, junto com as Guianas, né? Aqui por Minas, né, tem na divisa também o Espírito Santo, tem o Pico da Neblina, né, e alguns pontos específicos, né, bem pouco, né, a maior parte a gente vê que são as planícies, as bacias sedimentares e os planaltos. E aí a gente vai entrar na questão do intemperismo, né, que aí é o principal fator de formação dos solos, ou seja, a pedogênese. Gênese, formação, pedo dos solos, e aí a pedologia, o estudo dos solos, né. E aí o intemperismo é a decomposição, a fragmentação das rochas, né. Aí pode, né, dividido entre um intemperismo seco, físico, desculpa, químico e biológico. O biológico, né, ações de animais, podem ser micro-organismos, né, tanto animais maior porte, mas principalmente os menor porte. O intemperismo químico, ele se dá num clima úmido, a gente compreende assim, que é pela ação da água, né? Então, por isso esse clima úmido. Já o intemperismo físico é um clima seco, que ele acontece geralmente, né, em desertos, seja zonas que tem ali uma grande variação de temperatura. Então, a dilatação da rocha e depois, né, com a variação em pouco tempo, né, no dia faz muito quente, à noite faz muito frio, essa brusca mudança de temperatura faz com que a dilatação e a diminuição, né, da rocha vai causando intemperismo, né? E aí, novamente, né, para poder formar um relevo, poder formar uma paisagem, né, geomorfologia é um estudo dentro de um tempo geológico, né, uma escala geológica, mas as coisas estão acontecendo, né? Nada é de uma hora para outra. Às vezes acontece um salto evolutivo, uma revolução, nas palavras do Reclé, mas tudo é, né, uma sucessão de fatos evolutivos que, com nossos olhos, é imperceptível, né? Quanto mais a gente desenvolve, na verdade, a ciência, a tecnologia, mais a gente consegue captar, né, perceber. E quando a gente muda a escala temporal, né, do tempo, quando a gente pega um processo, né, e muito longo, e faz um vídeo, né, consegue reunir assim, em 5 minutos, por exemplo, né, fazendo aquele time-lapse ali, tipo assim, você vê as ações da natureza, né, ou então, né, de um longo tempo num vídeo curto, e fica claro as modificações. Da mesma forma também, quando uma coisa muito rápida na natureza e você desacelera, né, comprime o tempo, a rapidez, a velocidade, e a gente consegue compreender. Então, assim,
a tecnologia ela é um ponto bem positivo, né, para a gente, para poder captar o que de fato ocorre, né, os fenômenos da natureza, os processos. A erosão e o intemperismo são processos, assim, que às vezes meio parecidos, né, ambos são moldadores, né, são forças exógenas, mas não é a mesma coisa. A erosão, ela também, né, a ação da água pelos rios, pelas ondas do mar, na chuva, o vento, que forma aí, por exemplo, vossorocas, ou seja, uma erosões muito profundas, pode ser a passagem da água ali, do lençol, né, ou também do vento. E aí a erosão, o que ela causa? Ela causa a retirada, né, a translocação de sedimentos. Né, ela retira os sedimentos e transloca eles, né, ou seja, leva para outro local, né, e também, né, ocasiona aí na perda dos nutrientes. É um processo que chama de lixiviação, que é importante para a gente pensar na forma como que a gente faz o manejo do solo, né, que o que é o solo? O solo é a rocha decomposta, né, então, sim, isso é maravilhoso, né, que o que a gente tem de base da nossa sociedade, né, onde a gente produz nossos alimentos, onde a gente constrói nossas casas, a gente, né, a base dos nossos territórios, ele se dá, esse intemperismo, né, essa degradação das rochas que formou os solos. E por isso que existem vários tipos de rochas, de solos, porque existem vários tipos de rochas, né. E de novo, né, eu poderia encher a cabeça de vocês com 500 nomes, mas não vamos fazer isso. É importante só saber que existem vários tipos de solo, isso por conta do processo, né, de formação, né, como que se deu esses processos e principalmente o material de origem desses solos. Aqui já é outro estudo, né, assim, que a gente se aprofunda num outro momento, com outros intuitos, né, com outras, em outra hora mesmo, né. E, né, a importância dos solos, além de armazenar água, né, armazenar nutrientes, os solos são caixas d'água, né, a chuva, por exemplo, está caindo aqui agora, está caindo realmente, ela vai ser armazenada no solo, né, se você, e aí também já vê a importância das florestas, né, estarem de pé para poder fazer a captação dessa água, né, e colocar nas caixas d'água, que são os solos, né. Então, quando a gente derruba a floresta, né, quando a gente faz o manejo do solo, de forma que compreende o solo apenas como o suporte físico das plantas, né, e não um local que está armazenado nutrientes, né, que é essencial que tenha nutrientes para poder ter um alimento de qualidade e para a gente poder estar aqui fazendo tudo que a gente faz em sociedade, né, essa aula, qualquer forma de trabalho, todas as relações são possíveis por causa do alimento. E o alimento só se dá por conta do solo. Então, assim, né, quais são os impactos de não ter um planejamento urbano, né, né, a gente viu nas grandes chuvas que tiveram em BH no ano passado, né, como que teve as inundações, teve canal estourando, né, porque o pessoal só construiu em cima do rio lá e, né, achou que isso não ia dar problema, né. Então, importância, né, planejamento urbano, planejamento ambiental, todas as formas de planejamento, né, e não de uma forma a Deus dará, né, a gente pode falar. Além disso, né, o solo armazena carbono, né, muitas plantas que, na verdade, toda planta que faz fotossíntese, né, ela vai consumir o carbono, né, e vai lançar, vai botar no solo, né, então vai retirar da atmosfera, lançar um oxigênio, né, então, importantíssimo, né, e mesmo com todos os impactos, né, todos os níveis industrial que a gente tem, né, que a gente alcançou, que a gente está aqui nesse momento, e da quantidade de carro que se tem, a quantidade de gás carbono, de carbono nos solos ainda é maior do que o que se tem na atmosfera, tá? E aí, para a gente poder encerrar, né, degradação dos solos, né,
que muito se perde quando você não tem o manejo correto, o solo não está coberto, né, está desprotegido, quando não... assim, né, basicamente, a gente pode falar dessa questão, né, do manejo incorreto, que vai fazer com que a água leve, né, o solo, além de levar os nutrientes, né, a lixiviação e a erosão, a perda do solo, né. Eu esqueci de colocar aqui no slide, eu não vou ter esse dado, mas assim, o quanto, as toneladas que se perdem de solo no mundo é uma coisa absurda. Muito, muito que se perde. Né, justamente por conta de um manejo, né, da agricultura convencional, né, da chamada Revolução Verde, Revolução Agrícola, que a gente passou no último século, né, na década de 70, principalmente 60, 70. Né, tem também a degradação, né, por conta da contaminação, resíduos aí que sejam urbanos, industriais, ou agrotóxicos também, né, problema enorme. Uma outra degradação é a salinização, ou seja, tornar o solo mais salinizado, né, com mais sal. Se dá aí por conta da excessiva irrigação, uma irrigação assim incoerente, inconsciente, que às vezes acha que tem que regar sempre o tempo todo, né? O tempo todo tá jogando água, e aí isso, na verdade, nem é bom para o solo. Melhor seria regar menos vezes e com uma quantidade maior de água. Se possível, nem regar, né? Você fazer aí lógico, né? Produções, escalas diferentes, mas manter, né? Tipo assim, trabalhar junto com a natureza. Então, mantendo aí floresta de pé, né? Para poder regular o regime das chuvas, esse tipo de coisa. Para poder se dar de forma minimamente prejudicial, né? Toda agricultura é uma forma de intervir na natureza, mas ela também não... Então, assim, não tem como ser 100% não vai, né, não causar impacto, é impossível, né, mas você pode causar um impacto positivo, né, é possível. E aí, para encerrar, trago essa frase, essa colocação da Ana Primavera, uma grande agrônoma que foi esse ano, essa velhinha maravilhosa de 99 anos, que viveu uma vida aí muito, muito bonita, né, uma vida longa, muito saudável, e grande defensora da agricultura natural, né, também agroecologia e outros termos. E, né, ela traz para a gente a importância, né, de se preservar o solo, né, fazer o manejo correto. Ela não é brasileira, mas ela veio para cá muito jovem e se formou aqui nas universidades aqui, se não me engano, ela formou, ou fez prova, já veio formada, acho que da Áustria, se não me engano, já veio formada, mas fez pós-graduação, né, foi professora da Federal lá do Sul por muito tempo, produziu aí vários livros, né, de agronomia, de manejo de solo, de alimentação, e aí ela diz que o segredo da vida é o solo, né, porque do solo dependem as plantas, a água, o clima e nossa vida, tudo está interligado. Grande contribuição dela, a visão sistêmica. Não existe ser humano sadio se o solo não for sadio. Só tem uma planta sadia se o solo estiver sadio. Então, para isso tem que ter um manejo correto, né, uma forma correta de estar trabalhando nele, né? Caso contrário, você vai gerar plantas aí que não tem alimento que não tem aqueles níveis, né, nutritivos que realmente se tem, né, que são valores nutritivos que a gente vê muitas vezes quando a gente pega um alimento no mercado, a gente pega no rótulo, vê o valor nutritivo, está dizendo que é não sei tanto, né, sei lá, de magnésio, de cálcio, por aí vai, de ferro, mas que isso é só um valor assim, simbólico, né, assim, não um valor realmente medido daquele estabelecimento ali, como que ele produz, né, os alimentos que usa para poder produzir, como que eles são produzidos e o solo, como que está o solo daquilo ali, né, e se aquilo ali realmente está constituindo um alimento de tal forma. Podia ter colocado, tem uma tabela que compara, pô, muito boa para mostrar, assim, alimentos, né, na agricultura
familiares, né, a partir de estudos, né, de pesquisas que compararam quanto que tinha ali de nutrientes naquele alimento da agricultura familiar e o outro da agricultura convencional, comparando, podendo mostrar as diferenças, né, na produção de um alimento sadio, que aí sim vai constituir um ser humano sadio, uma sociedade sadia, né? Ela, ela relaciona, né, coisas importantes que ela fala, tudo está interligado, né? Ela fala aí sobre, por exemplo, doenças neurais, né? Doenças por formação cognitiva e até mesmo que se manifestam fisicamente, né? Não mesmo são somáticas, alimentos não são e bem manejados. Ela traz grandes contribuições, né? Porque o que acontece é que a agroecologia, né? A forma como a agricultura familiar sempre produziu aqui, né? No Brasil, esse tipo de clima, como que também as comunidades agrícolas, por exemplo, na porção no continente africano, né, foi exportado a escravidão e influenciou no nosso conhecimento, na nossa cultura, é uma produção, né, com conhecimento do clima, né, das características particulares. E uma das coisas, né, uma das frentes da colonização, do colonialismo, né, é na produção do alimento, né? A gente hoje importa um tipo de produto, importa no sentido de copiar uma forma de produzir, forma de produzindo, que é uma cultura em escalas, até mesmo o que produzir, tipo assim, trigo, aveia, a soja, tudo isso não é do nosso clima tropical, né? É do clima temperado, o clima europeu. Então, assim, acredito que a agricultura natural, a agricultura campesina brasileira, né, ela é descolonizar, né, também. Porque é você compreender o que a gente tem de próprio, né, de soberania, o que a gente precisa para aqui, né, para nós. O que tem de... Porque não vai adiantar você seguir um modelo, né, que não se aplica. Isso, como a gente viu, tem vários tipos de solo, né, o solo temperado, de clima temperado, o solo temperado é diferente do solo tropical, né? Aqui, lá os solos são ricos quimicamente. Aqui não. Aqui, como tem muito ação, né, lá o clima é mais seco, né? Então, o temperismo ele se dá de outra forma. As rochas, o material das rochas é outro. Aqui existe muita ação da água, né? Da chuva, do sol, temperismo é grande, a erosão é grande. Então tem uma lixiviação muito grande, a perda de nutrientes enorme. Então, os solos brasileiros, por exemplo, o solo da Amazônia, que, né, sustenta aquela floresta, né, maravilhosa, enorme, é um solo pobre quimicamente. O que ele tem de particular, de característico, para poder funcionar a floresta, poder funcionar tudo, o clima do Brasil inteiro, do mundo, é justamente a especificidade que é uma rápida, uma intensa ciclagem de nutrientes, né? Atividade muito grande. Quanto que chove lá? 2.800 milímetros por ano, 3.000 milímetros, 3.600, né? Chove muito, mas a gente já viu nessa retroalimentação da floresta, que, né, tem uma decomposição muito grande, tem uma fauna muito grande, muito biodiversa, então de nutrientes para poder chamada de matéria orgânica
em cima de um solo muito pobre quimicamente, tem uma camada de matéria orgânica muito espessa. Então, por isso que pode ali ser ter o aquífero Guarani, que foi descoberto recentemente, o aquífero Guarani não, o aquífero Alter do Chão, né? O aquífero Guarani no sul do Brasil. O aquífero Alter do Chão, né? É um aquífero, ou seja, é uma água que está no subsolo, por baixo de toda a floresta amazônica, por baixo do rio Amazonas, tem um outro rio de igual ou maior volume de água. Olha isso, olha o quanto de água que tem. É muita coisa, é muita coisa. Então, a gente tem que pensar, né, o que for próprio das nossas particularidades, né, o que se tem de específico nosso, né, que é essa grande quantidade de chuva, grande quantidade de água, né, enfim. Deu 7h33, deixa eu ver o que tem de comentário aqui, pessoal. Joia, show. Mas é isso, assim, em termos gerais, é o que eu tinha para falar para vocês. Digam-me, e aí? Deu para acompanhar? Alguma... Sim, show. Vou videozinho para vocês. Show, Ana, obrigado. Valeu, Renata, também. Então, vou interromper a gravação. Agradecer, boa noite para vocês. Agradecer pela presença. E estamos abertos.